O Guilherme Batista vai mostrar pra gente, então, a situação hoje da nossa rede hospitalar. Londrina é uma das cidades do Brasil e do nosso Paraná mais bem servidas pela rede hospitalar. Só que ontem essa imagem mostrada no finalzinho do nosso Cidade Alerta me chocou. Essa é a UPA do Sabará. Esse é o espaço de referência para o primeiro atendimento à Covid-19 na cidade. Esse ponto ali às margens da Avenida Arthur Thomas estava vazio desde o início da pandemia. Eu passo ali com frequência e eu nunca vi ninguém. Ontem ele estava completamente tomado. Nós não temos ainda os novos números. Tem como colocar para mim aqui, por favor? Aquele levantamento da prefeitura com relação à Covid. Nós não temos esses novos números ainda divulgados de hoje. Ontem eram 196. Infelizmente, a triste expectativa que a gente tem, até porque a gente não tem tido nos últimos dias nunca menos do que 4 mortes. Não foi atualizado ainda. São 196 óbitos, 196 londrinenses que perderam a vida. O número de casos também chama muito a atenção, tá? A gente já tem 7.172 casos da doença. Assim que esses números forem atualizados, eu trago para você aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos acompanhar essa reportagem do Guilherme Batista, vamos acompanhar os detalhes que ele vai trazer a respeito da rede hospitalar, até para que algumas pessoas que acham que a pandemia acabou, possam entender que não é bem assim. 6h12, Rude, vem cá! Enche a tela. A lotação virou rotina no toldo montado ao lado da unidade de pronto atendimento desde o início da pandemia. Pelo menos 40 pessoas esperavam por atendimento no local durante a noite desta terça-feira. Todas elas com suspeita de coronavírus. O cenário de superlotação serve para ilustrar aquele que passou a ser considerado o pior momento da pandemia aqui em Londrina. Em uma semana, mais de 1.000 novos casos de coronavírus foram confirmados, quase 200 deles em um único dia. O número de mortes também assusta. Até agora, 196 pessoas perderam a vida vítimas da Covid-19 na cidade. Nunca a rede pública de leitos para o tratamento dos infectados esteve tão sobrecarregada. A taxa de ocupação já ultrapassa os 70%. Atualmente, 642 pessoas estão sendo monitoradas pelo município. 84 pacientes estão internados, sendo que 48 em estado grave na UTI. O pai da Adriana está entre eles. Está incubado e ele não sai para lugar nenhum. E acabou pegando, sabe? Não sabemos como, mas acabou pegando. Deu pneumonia nele, voltou para casa, sentiu falta de ar, voltou de novo e incubaram ele. O momento crítico também leva em conta os 2 surtos da doença em monitoramento desde o início do mês. No Creslon, que abriga presos do regime semiaberto, 128 detentos e 10 funcionários testaram positivo para a Covid. Todos eles estão assintomáticos. O outro surto foi registrado em um asilo, que computou 30 casos confirmados. 7 idosos precisaram ser internados e 4 acabaram morrendo vítimas da doença. Conseguimos controlar o surto na instituição, certo? Ainda permanece a necessidade de monitoramento, de atenção por conta da especificidade, não é, desses locais, mas graças a Deus nós caminhamos aí para um cenário de controle. A situação complicada já faz a prefeitura pensar em um novo lockdown, mas pelo menos por enquanto o comércio segue aberto, funcionando em horário restrito, assim como os parques e as praças, que vivem lotados. Nos últimos dias, o município chegou a endurecer a fiscalização em algumas regiões, com o fechamento de estabelecimentos e a suspensão de jogos de futebol. Mas o efetivo não seria suficiente para verificar todas as denúncias. O secretário municipal de saúde destaca que, apesar de a cidade ter se preparado para o tratamento dos doentes, o londrinense
precisa fazer a parte dele. Não há sistema de saúde no mundo que suporte uma pandemia dentro de parâmetros de descontrole. Então, para que esse descontrole não aconteça, e a gente falava isso, pode buscar, talvez a minha primeira entrevista em relação ao que a gente esperava da pandemia, dois fatores muito importantes que a gente sempre destacou. A questão da densidade demográfica da cidade, aqui Londrina tem índices favoráveis, mas também do comportamento social. A sensação de descontrole, inclusive, já é percebida pela própria população. Se a gente for olhar para os outros países, eles ficaram certinho a quarentena. Agora o brasileiro, ele é meio folgado, eu falo assim mesmo. Mas as pessoas parecem que eles não estão com medo, não estão dando muita importância e tem que cuidar, né? Que a gente fica preocupado. Eu acho que todo o cidadão tem que tomar suas precauções, né? Tá aí, a situação realmente é muito complicada.